Eu acho que a primeira entrevista do Lula deveria ser uma coletiva. Aliás, eu acho que o governo deveria fazer mais coletivas, como ocorre nos Estados Unidos, onde os presidentes fazem coletivas. Eu acho que a volta da coletiva era uma boa, bem organizada, né? Eu entendo que o Lula fica preocupado com a comunicação e que a Rede Globo realmente atinge milhões de pessoas. E sei também que muita gente fica numa saia justa, porque todos sabem o papel da Rede Globo nos últimos 10 anos ou até mais com relação aos governos do PT. O Lula está num governo que é um governo de coalizão, né, uma frente ampla, e, portanto, para enfrentar o nazismo que está às portas, batendo nas portas do país. Então, eu compreendo que ele queira falar para alguém que tenha acesso, ou que leve a informação para os milhões de brasileiros. Então, entendo, respeito, mas acho que ele tem uma dívida, né, com os sites progressistas. Compreendo a escolha do Lula, mas discordo. O primeiro foi uma escolha. Lembrando que em 2003, quando o Lula foi eleito a primeira vez, deu a primeira entrevista também com exclusividade, sentou lá no estúdio da Globo, né? Aqui em São Paulo, inclusive, eu trabalhava lá na Globo, quando o Lula foi dar a primeira entrevista para a TV Globo. E a justificativa era a mesma. É um canhão, fala com muita gente, precisamos falar com todo mundo, né? E naquela época nem existia a mídia alternativa. E aí o Lula tratava muito bem a Globo e durou pouco, né? Quando veio a crise do mensalão, a Globo foi para cima para matar, para derrubar o Lula, e eu também estava lá dentro, acompanhei tudo isso muito de perto. Então, essa história de achar que esse namoro com a Globo vai longe, não vai. Só quem se ilude. Não é o caso do Lula. Ele está fazendo uma escolha tática de momento, porque ele precisa se comunicar. A minha dúvida, ele precisa se comunicar. Ele deu uma entrevista não para a Globo aberta, mas para a Globo News, que tem um alcance que não é tão grande. A entrevista vai ser replicada? Vai, o Jornal Nacional vai dar trechos, etc, etc. Mas por que o Lula não podia dar uma entrevista coletiva, né? Me parece que seria mais interessante. E aí tem o aspecto simbólico. Eu acho que a gente está vivendo a materialização da síndrome de Estocolmo midiática, né? Há um deslumbramento, um novo riquismo, né, na comunicação oficial, e acho que esse é o elemento mais grave para essa análise do que aconteceu para essa escolha. Mérito profissional de quem bateu da porta, certamente insistiu, conseguiu e levou, tá? Das profissionais. Do ponto de vista político, né, ela não poderia ter sido concedida dessa forma como foi. É uma opção do Lula, como já registraram aqui, né, o Rodrigo e o Florestan? Sem dúvida. Não é uma opção exclusiva da estrutura de comunicação dele. É uma opção política dele também, e ele sabe o peso, né, que traz, que tem essa opção que ele está fazendo. Agora, a maneira de executar podia ter sido diferente. Ele acertou. Você vai dizer, mas como ele acertou falando para a Globo? Ele está falando de um público que não é da Globo, que não é o público, não é a Globo que ele está falando. Ele está falando para um público que ele tem que falar agora. A sociedade brasileira é dividida. 30% é de direita, 30% é progressista, mais do campo da esquerda, e você tem 40% que oscila, vai para um lado, vai para o outro, e é por isso que o PT já ganhou eleições e continua ganhando eleições. Agora, há um simbolismo, há um efeito político. Para aqueles 30% que lutaram com o Lula, que estão com o Lula desde o primeiro momento, o gosto é amargo, porque você fala, poxa, eu estou com você há muito tempo, estou te apoiando e vai continuar apoiando, não vai perder nada desses 30% por conta dessa entrevista, mas fica aquele gosto amargo, aquele tipo de coisa, poxa, eu estou aqui do teu lado e você está falando primeiro com outro público da Globo News e com a Nafusa Neri. O outro aspecto, e é importante nesse momento que ele conquiste essas eleições, e o Lula já está conquistando com outras ações, com falas, com decisões que ele tem tomado, tanto que hoje o Lula tem a aprovação de eleitores do Bolsonaro. Tem 54% de ótimo ou bom, né? O eleitores do Bolsonaro. Eu tenho que falar para vocês, eu confio muito no cálculo do Lula, na estratégia do Lula, né? Em todo esse estudo tático que o Lula faz, mas eu também não esqueço o que a Globo fez com a própria militância. A difamação, o quanto a Globo ridicularizou, o quanto a Globo ajudou a perceber. E enquanto nordestino, eu também não esqueço que a Globo evitou, aliás, a Globo interrompeu um processo de ascensão, de desenvolvimento, de reparação histórica e de revolução que foi feita nessa região. Eu tenho uma mágoa enorme, eu sinto muito, eu não esqueço, porque eu também não esqueço nada. Eu engulo essa decisão do Lula, porque eu acredito, como o Joaquim falou, que existe uma decisão ali, inclusive além do que a gente está vendo em relação à repórter, à jornalista, engulo, mas engulo com raiva, viu, Lula? Tá doendo aqui. O Lula precisa falar para um público muito mais amplo do que aqueles que votaram nele. Isso foi dito por vários colegas nossos. E esse é justamente o motivo porque o Lula teria que falar por um pool de comunicações.
Quem tem mais penetração? A Globo News ou todos os canais de televisão juntos? Mais os sites e os rádios e outros instrumentos, outras plataformas. A Globo News tem um público limitado, que assina ela. Alguém falou assim, não, lembra que o Léo lembrou, a internet é mais barata que o canal a cabo. Hoje, todo mundo tem um celular na mão. Graças ao Luz para Todos, no Nordeste, quando eu viajei, as pessoas tinham um celular na mão. As pessoas usam a internet. As pessoas não têm o canal da Globo News. Se o interesse era falar para um público muito mais amplo do que aqueles eleitores do Lula, isto teria que ser feito por um público. O governo Lula está sob ameaça golpista. Continua sob ameaça golpista. E tem a narrativa bolsonarista que precisa ser desmontada. Para que essa narrativa bolsonarista seja desmontada, e o governo não pode desmontar através das redes sociais, ele tem que usar o maior veículo de comunicação, que é o Grupo Globo. Quando ele dá uma entrevista para a Globo News, isso vai para o Jornal Nacional, isso vai para todos os veículos do grupo. Todos os sites, todos... Então, e ele precisa falar, ele precisa convencer da sua narrativa, que é correta, os bolsonaristas, que vêm à Globo. Os bolsonaristas não vêm à IBC, não vêm os canais progressistas, o que adianta? Então, temos que entender qual é o momento que o Lula precisa de apoio da maior emissora do país e dos telespectadores que assistem novela, desses que ele precisa, dos bolsonaristas, ele precisa falar, como é que ele vai falar com os bolsonaristas? Se ele vai dar entrevista, seria muito legal, claro, eu adoraria que ele desse uma entrevista para a minha TV, a TV Solnick, ô Lula, vem cá, vamos também ter TV Solnick, mas ele precisa falar com os bolsonaristas. Todos nós nos lembramos das relações entre Grupo Globo e Lula, governo Dilma. Eu mesma era uma estrela dessa Globo News em 2007, quando o Lula me chamou para criar a EBC, e era uma colunista de 25 anos do Jornal Globo, e aceitei por quê? Porque o ambiente era insuportável, porque o antilulismo, o antipetismo, sabe, o pensamento único, tudo ali era insuportável, né, naquele momento. As coisas mudaram, aconteceu isso hoje. É verdade que o papel que esse canal, Globo News, bem como a própria TV Globo, no golpe, eles estão agindo muito corretamente. Agora, essa decisão do Lula, essa seletividade, né, e seletividade é sempre perigoso em questão de comunicação. Seletividade com o canal, né, com o veículo ou com o jornalista. No caso, há uma seletividade com a Globo News e com a Natuza Meri. Isso pode não ser bom. E isso foi decidido, a meu ver, por outras injunções e não por uma estratégia de comunicação útil ao governo. E aí eu me lembro e remeto à fala do Joaquim, lembrando que a Janja, hoje é uma pessoa super, ultra influente no governo, que a Natuza teve lá o privilégio dela de visitar o Alvorada, quando poderia ter havido uma coletiva para mostrar como está depauperado o Alvorada deixado pelo Bolsonaro, né? Eu acho que faltou, o governo não tem ainda uma estratégia de comunicação. Não sei se é o ministro Paulo Pimenta, se é o Lula, mas não foi estratégia que definiu a concessão dessa entrevista, e sim outras injunções. E isso deixa a gente preocupado. Eu queria dizer que eu achei um erro, e eu não vou procurar razões. Sempre você pode encontrar uma razão para dar uma entrevista para uma jornalista competente como a Natuza Meri. Sempre você pode achar uma razão para falar para uma emissora que, embora não seja nenhuma campeã de audiência, atinge um público qualificado, como a Globo News. Isso vai repercutir na Globo, mas não é isso. Eu acho que a gente fantasia um pouco. Eu acho que é o seguinte, o que me preocupa é enxergar, no terceiro mandato do Lula, ele começa igual aos outros. Como a Tereza lembrou muito bem, era um custo conseguir levar ministros do governo Lula, especialmente do governo Dilma, para dar entrevistas. Eu também trabalhei na TV Brasil, eu e o Florestan apresentávamos um programa na TV Brasil, e era um custo. As pessoas assim, os ministros, pessoas influentes do governo, era difícil levar. Eles queriam realmente cortejar a mídia comercial, a Globo, as outras. Assim, você via, você queria, você telefonava, se empenhava, e não ia. E assim, eu lamento que, ao ver essa notícia, que você pode dar entrevista para todo mundo, mas a primeira entrevista que tem aquele valor de primeira entrevista ser justamente para a Globo. Na minha opinião, a Globo é a principal responsável pela ascensão do fascismo no Brasil. Isso eu acho que é um fato inequívoco. A Globo patrocinou o discurso de ódio, patrocinou junho de 2013, patrocinou Lava Jato, patrocinou o golpe contra Dilma, patrocinou a prisão do Lula, patrocinou a eleição do Bolsonaro. Então ela é sócia de todos esses fenômenos. A Globo se arrependeu, por alguma razão que a gente ainda não sabe bem exatamente qual foi, e agora está buscando um outro tipo de conexão. Quero deixar bem claro que a minha posição aqui não é de interesse próprio.
eu seria contra uma entrevista exclusiva do Lula ao 247 como primeira entrevista. Na minha opinião, esse governo é um governo que tem como missão combater o discurso de ódio, combater a desinformação. Isso passa pelo fortalecimento da TV pública. Ou seja, aí tinha um comentário aqui também, mas ninguém assiste TV pública. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, é fazer como cabeça de rede, como disse a Tereza Cruvinel. Como foi a cobertura da posse do Lula, que todos os canais transmitiram? A EBC transmitiu e todos os veículos retransmitiram. O Brasil vive um momento gravíssimo. Há uma semana houve uma tentativa de golpe de Estado. Se a decisão estratégica fosse falar para o Brasil inteiro, o que seria feito? O Lula chamaria uma entrevista coletiva, a EBC transmitiria o sinal, todos os portais do Brasil transmitiriam, todas as TVs a cabo transmitiriam ao vivo, Globo News, CNN e tal, etc. e todas as TVs abertas transmitiriam, ou seja, o alcance seria muito maior do que o da Globo News. Então é isso, quer dizer, então, do ponto de vista estratégico, não foi o maior alcance, cria um problema prático para o Lula, porque agora vários veículos vão pedir as entrevistas exclusivas, porque um e não outro, porque se for só um, cria uma situação de favoritismo, favoreceu A e não favoreceu, mas nem favoreceu, e na verdade discriminou B, então dá um trabalho adicional. Eu acho que nesse momento, quer dizer, se ele falasse com todos, em vez de falar com um, ele teria tido um alcance maior. Entendo as pessoas falam, mas vem cá, você. Não estamos com ciúme. E esta decisão é uma decisão política. Quando você escolhe este caminho de colocar a Globo nessa condição de veículo dominante, o veículo referencial do país, isso tem um significado político. Na minha opinião, é um erro político, que também não é verdade. Não vejo a Globo como veículo de referência hoje da comunicação no Brasil.